Olá, gente, como que vocês estão? Como é que tá indo essa quarta-feira deliciosa? Aqui tá meio friozinho, tu tá de manga comprida, mas assim, sabe aquele frio gostoso? Que tá assim, aquele frescor gostoso? É assim, tá esse frio. Não é aquele frio de doer, de ter que ficar embaixo de coberta, de se encapotar todo. Não, aquele frio bem gostoso, aquele frescor, que você está se sentindo bem, né? Uma blusinha de manga comprida já tá de boa. E assim como está de boa, a gente não pode parar, né? Porque olha, eu tô nessa série maravilhosa, a gente tô amando essa série que eu tô fazendo com vocês. Amando, amando. E obrigada pelos elogios. Gente, eu tenho que falar. Eu tô tão feliz. 100 inscritos. 100 inscritos no nosso canal. Aí você pode falar assim, nossa, a mulher é idiota, porque ela tá vibrando com 100 inscritos. Gente, 100 pessoas acompanhando esse canal, aprendendo junto comigo, me ensinando também. Nossa, eu tô assim, super realizada, porque esse canal não tem fins lucrativos nenhum. Eu tenho as minhas profissões. Eu não fiz esse canal para ter lucro, tanto que eu não vendo nada, eu não ofereço curso de nada, é tudo de graça, 0800, como dizem, né? Esse canal não tem fins lucrativos. Então, assim, é mesmo pelo prazer, para poder ajudar as pessoas, única e exclusivamente. E aí, eu tô felicíssima, eu tô muito feliz com 100 inscritos. Obrigada de coração, a vocês 100 inscritos. E vocês me ajudem, manda esse canal para outras pessoas, que venham mais 100, mais 100, mais 100. Porque assim, quanto mais pessoas a gente ter contato e a gente compartilhar o amor, compartilhar princípios de bom relacionamento, princípios de harmonia, princípios de felicidade, de doação, de carinho, de afeto, num mundo tão materializado que nós temos. Nossa, é tudo de bom, é tudo de bom. E eu tô assim super feliz. Obrigada mais uma vez. E vamos, para a gente poder conquistar mais 100. Vamos. Assunto de hoje, como eu já tinha avisado, né? Que eu tô avisando sempre, né? Eu já tinha avisado. O assunto de hoje vai ser direito da mulher na legislação civil brasileira, tá? E aí, a primeira redação inicial que eu vou falar aqui do Código Civil, esse Código Civil que eu estou começando a detalhar ele aqui, ele é de 1916, certo? E olha, ele vigorou por anos e 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 anos, décadas e décadas, tá? Vamos lá. A gente percebe nesse Código de 1916 um flagrante muito grande de desigualdade entre homem e mulher, maneira como era tratado a questão do homem e a questão da mulher. Aí você vem falar comigo assim, mas Raquel de Deus, no vídeo passado você falou que na Constituição todos eram iguais perante a lei. Só que no quesito mesmo de marido e mulher, por exemplo, de relacionamento mesmo, de família, o Código Civil, que é uma lei específica, ele não tinha esse tratamento de igualdade.
E aí, você fala assim, então o que ele fazia? Ele mandava mais? Sim, se vocês pegarem pelo vídeo passado que eu falei, estão lembrados que eu falei que de verdade mesmo, para valer, as mulheres começaram a ter uma maior liberdade, uma maior representatividade, respeito, dignidade dentro da legislação a partir da Constituição de 1967. Porque até 67, na Constituição, ela veio tendo umas nuances, né? Tanto que na de 37 e na de 46, ela tem aquele retrocesso, tá lembrados? Então, assim, vocês percebem que não era uma coisa certa. O certo foi depois da Constituição de 88, mesmo para valer. Aí que veio o certo mesmo, tá? Mas até então foi tendo aquelas oscilações, assim, direto, né? Aquela coisa de vai e volta, aquele vai e volta, né? E vamos lá, e aí o que você fala então, Raquel? Já que você está falando, né, que tinha desigualdades no Código Civil, quais eram essas desigualdades, né, que tinha no Código Civil? E aí eu vou ler para vocês, olha, a chefia da sociedade conjugal. Lembra que eu falei lá nos 1800 e poucos, nas Constituições, que o homem mandava pátrio poder? Pois é, no artigo 233 do Código Civil de 1916, ele confirma, ele assina embaixo, né? A chefia da sociedade conjugal pertencia a quem? Ao marido, né? Olha só, o dever de mantença da família, o provedor da família, quem era? Marido. O que está subjugado nisso? O que está assim, escondidinho por debaixo dos panos nesse quesito? O dever de mantença da família. Quer dizer o quê? Que a mulher não podia trabalhar fora. Percebeu? Quais eram as obrigações da mulher? Domésticas, trabalhos domésticos, né? Ela podia ajudar, sim, tinha que ajudar. Agricultura, lembra? Mas trabalhar fora, ir para o mercado de trabalho, isso era só do homem. Outra coisa, a representação legal. Quem que era o representante legal da família? O que é isso que quer dizer, Raquel? Senhor e senhora fulano de tal. Sobrenome de quem? Do marido. A mulher casava, tirava o nome dela, o sobrenome dela, né? E ela passava a assinar o nome de quem? Do marido. Então, ela era como se ela fosse o quê? Uma propriedade do marido. Senhor e senhora fulano de tal. O nome dele, né? Outra coisa, administração dos bens comuns e particulares da mulher. O dote, tá lembrado? Na herança, quando a mulher casava, ela levava parte da herança dela pro casamento. Quem que administrava os bens da mulher, de uma herança dela, da família dela? O marido. Era o dote, o famoso dote, né? Aquele baú, como é que chama? Em filmes, novelas, né? De época, assim, a gente vê as mulheres indo e colocando aqueles baús, né? Uns baús grandes de chão, assim, grande, né? Que de verdade, naquele baú era enxoval. Como até hoje a gente, quando casa, a gente leva enxoval, né? Mas qual que era a representatividade daquele baú? Era, de verdade, os bens herdados da mulher. O dote era como se fosse um pagamento, né, da mulher, porque o homem casasse com ela e para ele administrar o bem dela, né, para ela não perder nada. Porque eles julgavam que a mulher não tinha capacidade para isso, né. Outra coisa, o direito de fixar e mudar o domicílio da família. Quem decidia era ele. E aqui, eu até concordo. Aí você fala assim, Raquel enlouqueceu.
Não, gente, pensa bem. Na situação, não estou falando hoje, não. Estou falando na época, na situação. Se o homem que trabalhava fora, né? Se ele que ia para o mercado trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa, ele tinha que morar onde que tivesse oferta para ele de trabalho. Já que a mulher não trabalhava fora, ela não tinha um emprego, ela não tinha uma carreira, ela não tinha nada disso, a vida dela se resumia aqui, a dentro de casa, tarefas domésticas, não é? E isso ela poderia desenvolver em qualquer lugar que ele fosse, mas o homem não. O homem tinha que ir aonde tinha oferta de trabalho para ele, percebeu? Então eu acho mais que certo que nesse ponto aqui é um ponto que eu não, para a época, eu não acho que era errado, não. Eu acho que estava coerente com a situação, né, da época. Não com hoje, né? Até porque hoje não é bem assim, né? Hoje, tirando... hoje, a CLT, quanto a essa questão de marido e mulher, de mudar, de ter que trabalhar em outro local, a empresa mesmo ter esse direito de mandar para outro lugar ou não leva em consideração o fato de serem casados, não, tá? Só estou fazendo um adentro aqui. Hoje em dia, pela CLT, vamos imaginar, eu sou casada com o Zé, olha! E eu trabalho na mesma empresa que o Zé. Tá certo? A gente trabalha fora, né? Na mesma empresa. Mas vamos imaginar que essa empresa, e isso poderia ser qualquer um de nós dois, vamos imaginar que essa empresa promova o Zé, né, por capacitação mesmo, promova o Zé para ele morar. Olha, vocês sabem, eu já cansei de falar, né? Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos imaginar que eles mandem o Zé lá para Fernando de Noronha. Longe pra caramba, né? Diga-se de passagem. Para ele trabalhar lá, administrar a empresa lá. Caramba, isso nem aí se ele está casado comigo ou não, se eu vou permanecer aqui ou não. A empresa não tem obrigação de me mandar junto, de arcar comigo lá, porque eu sou casada. Não. Esse quesito não é levado em consideração, tá certo? E aí tem diferençazinhas assim, não vou entrar em detalhes aqui, porque não cabe ao vídeo, né, a proposta do vídeo, mas assim, tem detalhezinhos, por exemplo, se ele vai temporariamente, se ele aí tem algumas coisas, alguns detalhes, ou se ele vai para poder fixar a residência mesmo, aí é outra situação, e a lei olha com outros olhos, tá? E mais um adendo, somente em caso de servidor público é que tem essa garantia de, se um for transferido, a mulher poder ser transferida também, tá certo? Aí acontece a remoção dela para outra cidade, ela leva o cargo dela, se ela for servidora pública. Detalhe, se for dentro do mesmo estado e ela for servidora pública estadual, ela vai junto. Se for, se ela for servidora federal, ela vai para qualquer estado que o marido for, tá? Agora, se ela for estadual, funcionária estadual, não, tá? De um estado não vai para o outro, com essa garantia de emprego, não. Mas ela pode pedir licença no emprego dela no estado, ela não perde o cargo dela para poder acompanhar o marido, tá certo? Então, são várias situações, né, que pode abranger. E municipal também, ela teria que pedir licença, né, para poder acompanhar o marido depois de um período, porque isso tem prazo, ou ela retoma o cargo dela, ou ela pede exoneração, por exemplo. De repente ela arruma alguma coisa lá melhor, né? Mas assim, em tese, não acompanha. Então, assim, nesse caso aqui, eu não acho que era errado a situação aqui, não, porque a mulher não trabalhava. Então, quem trabalha em casa, num lugar, pode trabalhar para onde o marido for. Então, ele decidir, tá certo, né? Vamos lá. O direito que o marido tinha, o direito de
autorizar ou não a profissão da mulher. O que é isso? Por exemplo, era nessa época as empresas, né, as indústrias têxteis, principalmente indústria têxtil, elas estavam convocando as mulheres para trabalhar, né? Apesar da mulher não ter carteira assinada, não ter direitos trabalhistas nenhum, não ter vínculo, não ter nada, mas ela era uma mão de obra mais barata, entendeu? E assim, as indústrias estavam pondo mulheres para trabalhar. Então, isso, a mulher ia trabalhar se o marido permitisse. Era um direito dele legal. Ele decidir se ele deixaria ou não a mulher ir trabalhar fora, ter uma profissão, tá certo? Aí, outra coisa, a sua residência fora do teto conjugal. Essa aqui é que o homem podia, o marido podia ter concubina, né? A mulher não. A mulher, se ela, olha bem, o homem, ele podia ter outro relacionamento extraconjugal, dentro da lei, sem problema. A mulher, se ela tivesse outra relação com outro homem, além do marido dela, ela era tratada como adúltera. Era completamente diferente. E havia punições para adultério. Totalmente diferente. Entendeu? São situações diferenciadas. Tá vendo como que o Código Civil tratava diferente homem e mulher, desigualdades? Apesar de todo aquele discurso de todos são iguais perante a lei, que eu até ri no final, né? Porque eu vim citando as constituições no vídeo anterior, e aí a primeira fala do artigo era todos são iguais perante a lei. Aí, mas não era, né? Tá aí. Nós estamos vendo agora mais a fundo que realmente não era. E aí, essa listinha de atribuição, né, que tinha pro marido, né, dentro da sociedade conjugal, revelava um poder pleno e exclusivo ao homem. Percebe? A mulher não tinha voz dentro da relação conjugal nenhuma. Nem voz, nem ações, nem nada. Não era permitido a ela. Porque pelo que deu para perceber, eu citando aqui, a gente viu que o Código Civil, nesse artigo 233, ele veio fechando todos os pontos que a mulher poderia pensar em reivindicar algo contra o homem. Percebeu? Então, ele já fechou tudo na mão do homem. Então, sem chance. E aí, combinando esse artigo 233 com o artigo 240 e o 247 do mesmo Código Civil, olha só, deixou claro que o homem, ele era o quê? O provedor. E a mulher, uma auxiliar dos encargos familiares. Ela era um objeto, é quase que uma empregada, né? Só que ela era uma empregada que devia também obrigações, que nessa época era tido como obrigações a mulher servir, olha o termo, servir o homem sexualmente. Então, mas é verdade. E aí, a gente vê claramente que a mulher não tinha autorização para nada, competência para nada, que o marido não permitisse, né? Ele mandava nela, ele era o dono dela, como se é o dono de um objeto, né? Por exemplo, como o dono desse sofá meu, é o mesmo perfil. Ele fazia com a mulher o que ele queria e ela tinha que aceitar sem reclamar, né?
Aí o legislador de 1916, ele deixa claríssimos papéis dos cônjuges, né? Tanto do marido como da mulher. E como que ele definiu no código esse papel do homem e da mulher dentro da relação conjugal? Ao marido, provedor do lar, o poder ao mundo exterior. A mulher, dona de casa, submissa ao regime patriarcal e aos domínios da lide doméstica. O que quer dizer isso, Raquel? Quer dizer que o mundo exterior, né? Trabalho exterior, pertencia a quem? Ao marido. Ele era, como eu já falei, o provedor. E a mulher era o quê? Dona de casa. Isso naquilo que era permitido a ela. Ainda tem isso, né? Porque se ele era comum ter empregadas domésticas, né? Não era a mulher que fazia. Então era normal ter empregada doméstica. E aí o que o homem fazia? Mandava na doméstica. E se a mulher não quisesse, mas ele queria daquela forma, permanecia a forma dele. A empregada doméstica tinha que fazer da forma dele, não da forma que a mulher queria, percebeu? Nem na casa ela mandava se ele não permitisse, se ele não desse esse espaço para ela. E o casamento, ele era o quê? Ele era uma instituição que determinava o quê? Atribuições e conduta dos cônjuges, né? Ao marido, a palavra final. E à mulher, a submissão, né? Como já ficou claro. E aí, muitas décadas, né? Como eu já falei, se passaram e a gente, tendo esse regime, né? De formação de estrutura conjugal. E aí, aqui no Brasil, em 1900, olha quantos anos, o Código Civil é de 1916. Quando foi em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, o Código Civil sofreu alteração em alguns artigos. E o que fez isso? O que esse Estatuto da Mulher Casada trouxe de alteração para o Código Civil? Simplesmente ele deixou de considerar a mulher civilmente falando um ser incapaz, ou seja, legalmente a mulher deixou de ser aquele objeto do homem. Então ela deixou de ser incapaz, ou seja, ela passou a ter o quê? Capacidade de agir perante a lei, né? E aí, aí você vai falar comigo assim, então aí agora resolveu a parada. Ainda continuou muitas desigualdades. Esse processo da mulher foi muito lento e ainda é até hoje. Né? A mulher não tem a igualdade real em relação ao homem. Há homens que dizem que a mulher é até superior em privilégios, né? Mas não, é o contrário. Não é não. Tá certo? Então, assim, e até privilégios que ela tinha, ela perdeu. Que eu acho justo. Não vou entrar no detalhe agora. Mas aí, com a Constituição Federal, como eu disse, somente com a Constituição Federal de 88, que é a nossa atual Constituição brasileira, né? Que a mulher teve uma consideração real, né? Como um ser capaz, um ser com capacidade jurídica, certo? E aí agora eu vou ler para vocês. Adorei. E assim, é um homem que escreveu. Paulo Luiz Neto Lobo. Ele ensina o que pra gente? Que a materialização da igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres nas relações conjugais e de união estável
acompanhou a evolução do princípio da igualdade no âmbito dos direitos fundamentais, incorporadas às constituições dos Estados democráticos contemporâneos. O princípio apresenta duas dimensões. Então, para vocês entenderem o que ele quis dizer com isso, né? Que igualdade é essa, com esse princípio da igualdade que nós temos? Primeira dimensão, a igualdade de todos perante a lei, a saber, a clássica liberdade formal, que afastou os privilégios medievais dos estamentos e dos locais sociojurídicos, corporações de ofício ou guildas, e dotou todos os homens de direitos subjetivos iguais, ou seja, aqueles que a lei considera iguais. E a segunda dimensão, igualdade de todos na lei, amplificando o alcance para vedar a discriminação na própria lei, como, por exemplo, a diferenciação entre direitos e deveres de homens e mulheres na sociedade conjugal. A igualdade, ela buscava de verdade pela mulher, a igualdade que a mulher buscava, né, e que busca até hoje, é apregoada pela Constituição, somente veio a se estabilizar com pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, que se posicionou frente às desigualdades promulgadas pelo Código Civil, editado antes da atual Constituição de 88. Posicionou-se o STF quanto à revogação de toda e qualquer norma infraconstitucional diferenciadora anterior à Constituição, quando incompatíveis com a Magna Carta. O que é a Magna Carta? Para quem não sabe, é a própria Constituição, tá? Declarando que os preceitos constitucionais que impõem a igualdade entre os cônjuges e homens e mulheres, em geral, são autoexecutáveis. Assim, foram revogados pela Constituição, entre outros, os artigos 233 a 254 do Código Civil de 1916, que tratavam dos direitos e deveres do marido e da mulher, exceto o artigo 235, combinado com o artigo 242, inciso 1º, né, inciso 1, e com os artigos que tratem do suprimento judicial do consentimento do outro cônjuge, porque comum a ambos. Então, percebe que aquela atrocidade toda que tinha, que o marido que decidia tudo, que mandava em tudo, que estava dentro, olha bem, estava dentro do Código Civil de 1916, mas já não estava sendo abordado dentro da Constituição Federal. E aí, como o Código Civil é uma lei específica e ele é infraconstitucional, porque na nossa pirâmide, o que nós temos na nossa, para poder entender, o que nós temos na nossa pirâmide legal? O topo da nossa pirâmide está a Constituição Federal. É a lei maior, a Carta Magna, é a primeira. Abaixo dela vem o quê? Os tratados internacionais que o país assina e passa a vigorar, né? Então, nós temos, tem o de Costa Rica, então, os tratados, né, são infraconstitucional, mas supralegal. E abaixo desses tratados é que vem as leis ordinárias, né? As leis
no caso, como Código Civil, Código Penal, Código Tributário, né? Aí vem os outros, percebeu? Então, olha bem, como o Código Civil estava abaixo da Constituição, que estava no topo da nossa pirâmide, o que aconteceu? Os artigos aqui, ó, que estavam violando a nossa Constituição Federal, que estava aqui em cima, eles foram revogados, quer dizer, eles perderam validade, eles pararam de vigorar. Não mais, é como se não mais existissem, exceto aquele 235 combinado com 242, inciso 1º, apenas, só. Mas do 233 até o 254, que falava única e exclusivamente dessa autoridade plena, exclusiva do marido em cima da mulher, extinguiu. Tá ok? É isso que quis dizer aqui. Então, para você que gostou do vídeo, deixa um likezinho para mim. Não gostou? Comenta, me pergunte, ficou alguma dúvida? Deixei de falar alguma coisa, quer saber mais alguma coisa? Ou quer dar sua opinião? Vai nos comentários, tá? E não esquece, deixa lá para ajudar, vamos passar desses 100, vamos tentar chegar nos 200? Vamos lá, deixa seu likezinho para mim, compartilha ao máximo com seus amigos que você acha que deve ouvir esse vídeo. Vai no sininho, vai em todos, naquele que é todo pretinho, para você poder ver quando ser avisado quando eu postar algo, tá ok? Para você. E eu tô vendo assim, só fazer um comentário aqui rapidinho para poder encerrar, deixar vocês trabalharem, né? E eu também. Não esquece não, tem gente, eu tô reparando aqui nos vídeos que eu tô falando, tem gente que está abordando e questionando assuntos lá na frente. Eu vou chegar em tudo. Vai ter vídeo exclusivo que eu vou falar só de guarda, que eu vou falar só de pensão, vai ter vídeo só para pensão, falando só da pensão em relação à mulher, pensão só em relação à criança. Eu sei que há uma ansiedade, né, já que eu estou tratando de um assunto jurídico, mas calma, eu vou chegar lá. A hora que eu chegar, aí a gente vai trocar as figurinhas, tá ok? Vamos com calma, vamos seguir a linha cronológica, né? Não foi isso que eu me propus a fazer para vocês? Então vamos devagar, vamos seguindo que a gente chega lá. Para você que fica nessa quarta-feira, um beijão, que você tenha um ótimo trabalho. Se vai procurar um emprego, ó, tô torcendo, falou? E à noite a gente tem mais um vídeo. Como eu falo, a gente sempre fala, e já falei várias vezes, de segunda a quinta, eu posto de manhã e à noite. Sexta, meu dia, que eu não abro mão. Eu só posto à noite. Sábados não tem postagem. Não sei se que eu queira deixar um extra. Domingo só há postagem à noite. Eu me guardo o final de semana, tá certo? Para eu me dedicar a mim, dedicar a minha família, meus filhos, a passear, como todo mundo. Tá ok? Um beijo. Tchau, até logo.